O São Paulo, uma série de especulações. Vou te contar o que há de verdade em relação a Lucas Ramon, Alan e também Lima. Para completar, Fabinho mandando um recado aos clubes interessados. Últimas do mercado, bastidores e finanças. Quero te atualizar sobre o São Paulo, que há de verdade na busca por reforços do tricolor. Logo de cara, descartar o nome do Lima. Meio-campista que pertence ao Fluminense, contrato perto do fim, se encerra agora em 31 de dezembro. Houve a especulação de que o Lima estaria em negociações avançadas com o São Paulo. Na manhã dessa segunda-feira, consultei o departamento de futebol tricolor e posso assegurar que o Lima nunca foi debatido dentro do São Paulo. O tricolor não pensa em contratá-lo. Sobre Alan, volante que pertence ao Flamengo, esse interessa. E o São Paulo já fez uma proposta oficial ao rubro-negro. A ideia é contratar o Alan por empréstimo com obrigação de compra se algumas metas forem batidas. Agora está na mão do Flamengo decidir se aceita ou não o empréstimo do Alan. A prioridade do Flamengo era encontrar um clube para vender o volante que perdeu bastante espaço com o Felipe Luiz. A renovação de contrato do Felipe Luiz com o Fla permite ao rubro-negro entender que o Alan não fará parte dos planos. Se houvesse um novo treinador, era natural até que houvesse uma discussão. E aí, o Alan fica ou não fica? Dá para cravar que o Alan não permanece para 2026, mas a prioridade do Flamengo segue sendo encontrar um clube que o compre. Só para completar, registrar que Lucas Ramon interessa, como eu contei para vocês, mas não há nenhum pré-contrato assinado. Houve quem dissesse, inclusive, que o Lucas Ramon já é jogador do São Paulo, embora só possa chegar a partir de maio, o contrato dele com o Mirassol termina em abril. E que por isso, para que antecipasse a chegada do Lucas Ramon, o São Paulo teria oferecido o Luan, volante que não tem sido muito utilizado. O Luan iria para o Mirassol agora em janeiro e o Lucas Ramon chegaria de forma antecipada. Essa fonte tricolor me assegurou que não existe nada tão avançado assim com o Lucas Ramon que já permita ao São Paulo abrir tratativas com o Mirassol para a chegada antecipada do jogador. Beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que oficializou a venda de Eric para o Vitória e fez mais. Usou seu site oficial para dar todos os detalhes da negociação. Transparência extremamente importante no momento de falta de credibilidade ou de uma série de escândalos envolvendo o tricolor. Segundo o São Paulo, transferência do Eric para o Vitória foi fechada em 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Essa grana será paga em 10 parcelas, a primeira delas em 30 de março de 2026. O São Paulo fica com 6 milhões e 300 mil reais, o Eric fica com 700 mil. Até porque o atacante tinha direito a um percentual. Você pode estar se perguntando, mas e os outros 50%, Nicola? O tricolor manteve 20% do valor de uma venda futura, o Eric vai ficar com 30%. Negociação que também inclui a multa de 1 milhão de reais que teria que ser paga pelo Vitória ao São Paulo por ter utilizado o atacante na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que valeu a permanência do time baiano na primeira divisão do futebol nacional. Como é que tá a negociação do zagueiro Ávila? Será que melou outra informação? Cadê o camisa 10? Até agora nada. São Paulo está encontrando dificuldade com o camisa 10, que é o mais caro. Sobre o Gaston Ávila, durante a semana eu publiquei que o Marlon Freitas estava indo pro Palmeiras, né? E a pessoa do São Paulo admitiu que havia interesse, mas que em nenhum momento o Botafogo demonstrou a intenção de liberar o jogador para o São Paulo, porque o São Paulo queria empréstimo ou troca. E aí eu falei, e o Gaston Ávila? Não, o Gaston tá andando, não é uma operação fácil, porque é um jogador que custou um caminhão de dinheiro ao Ajax, mas a gente está aos pouquinhos tentando fazer com que esse negócio avance, tá? Lima do Fluminense no São Paulo. Raíza Simplício postou agora no X que está próxima à transferência, que o jogador gostaria da mudança. Acho que é um jogador que se encaixa mais à realidade do São Paulo do que o Alan, embora o tricolor admita o interesse em contratá-lo. Vou até printar a mensagem da Raíza, que aí eu já mando direto para minha fonte para tentar alguma atualização para vocês, tá bom? Quer ver? Ó? Aqui, ó. O São Paulo demonstrou interesse pelo Lima, do Fluminense. O meio-campista virou uma opção no time tricolor e vê com bons olhos uma transferência, tá? Vamos lá, ó. Estou printando essa mensagem e repassando para uma fonte. Demorou, mas o mercado, enfim, esquentou, né? A gente teve uma dificuldade de negócio esquentar. As primeiras semanas de dezembro foram muito voltadas aos jogos e agora sim, mesmo em época de Natal e Ano Novo. Boa noite. Tudo bem por aí? É quente, mandei aqui, tá?
Assim que a pessoa responder, também vou tentar avançar no Lucas Ramon, se o São Paulo já tem um pré-contrato assinado com o Lucas Ramon. Wellington Gomes perguntando sobre Alan no São Paulo. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan do Flamengo. Essa notícia é real, mas é uma operação difícil, porque a ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo. Salve, Nicola, o São Paulo ainda pode perder o Marcos Antônio para o Flamengo? Acho pouco provável. A boa notícia nessa história é que o Marcos Antônio, apesar de pertencer a Lazio, ele tem uma obrigação de compra no São Paulo. Então, se em algum momento, que até agora não se manifestou, o Flamengo quiser contratar o Marcos Antônio, o Flamengo vai precisar negociar com o São Paulo, tá? Então esse é um ponto importante. Fala, com a ida do lateral Mailton pro Fortaleza, pode chegar algum jogador como moeda de troca no São Paulo? E pode pintar um pacotão no São Paulo como Alan, Lucas Ramon, Lima e Ávila? Vamos lá, eu acho que um empréstimo, até vou pegar a sua pergunta e vou usar uma publicação que foi feita nas redes sociais, fui checar com o pessoal de São Paulo e o pessoal de São Paulo desmentiu. A informação dava conta de que para emprestar o Patrick Lanza para o Juventude, o São Paulo pediu o Mandaca no negócio. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo, até achei interessante, porque o Mandaca é bom jogador. A pessoa falou, esquece, Nicola, não tem nada a ver. O Mandaca tem valor de mercado, se for vai ser vendido. O Patrick Lanza estava fora dos planos, é mais ou menos o caso do Mailton. O Mailton foi contratado, a avaliação interna é de que ele não vai virar. Embora eu até acho que tenha sido pouco avaliado. Mas diante desse cenário, o São Paulo preferiu emprestá-lo para não ter que pagar o salário. Você consegue uma economia salarial, tá? Sobre o Alan, empréstimo, acho difícil que o Flamengo aceite. Lucas Ramon, negociações em estágio avançado. São Paulo pretende ter o Lucas Ramon a partir de janeiro. Sobre Lima, acabei de ouvir, ainda estou tentando checar com o pessoal do São Paulo, ainda não tive atualizações, tá? E aí a última, sobre o Ávila, acabei de contar para vocês que o São Paulo ainda tem esperança de que esse negócio aconteça na próxima semana. Aos tricolores, mesmo com o início dos jogos, não deixem esfriar os casos absurdos no São Paulo. É isso que eles querem. O São Paulo ganhou, cobrem do mesmo jeito. Deixa eu aproveitar a mensagem do Ed, de protesto, de insatisfação, que é muito justo, só para colocar algo que eu ouvi hoje do Júlio Casares. Eu conversei com o presidente do São Paulo, eu liguei para ele, para tentar ouvir do Júlio sobre reforços, mas também o que ele tinha para dizer sobre todos esses últimos grandes problemas divulgados no clube, enfim, ligados ao clube, né? E o que o Júlio disse, eu falei, você vai se posicionar, você quer dizer algo, o que você tem a dizer, né? Estamos focados nos processos de saídas e chegadas de atletas, e tão logo for concluída essa primeira fase, nos pronunciaremos sobre as últimas notícias veiculadas. Ou seja, Júlio Casares adiou qualquer possibilidade de debater o tema, ele vai deixar para fazer isso quando o elenco estiver fechado para a temporada. Informação exclusiva no São Paulo, o tricolor está em negociações com Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Vai ser reforço tricolor por 2 anos, prorrogáveis por mais um. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport. Melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. Importante registrar que essa informação me foi confidenciada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu também que Vitinho, do Botafogo, segue na pauta tricolor. O Vitinho avisou ao São Paulo que vai dar preferência a propostas da Europa. Se elas não aparecerem até o mês de janeiro e até lá o São Paulo ainda não tiver encontrado um lateral direito, pode ser que exista uma retomada nas tratativas. Só para completar, perguntei ao presidente Júlio Casares o que ele pode falar a respeito de todas as últimas denúncias e problemas divulgados e relacionados à sua gestão no São Paulo. O presidente disse, abre aspas, estamos focados nos processos de saídas e chegadas de atletas e, tão logo for concluída essa primeira fase, nos pronunciaremos sobre as últimas notícias veiculadas.
Foi o que falou o presidente tricolor Júlio Casares. Você gosta do Lucas Ramon? Prefere o Vitinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? Vi agora que o São Paulo vai tentar o Alan do Flamengo, confere. O São Paulo é muito burro, emprestou o Mailton para o Fortaleza e não incluiu o Pochettino no negócio. O Fortaleza só topa negociar o Pochettino por venda, e a pedida é de 3 milhões de dólares. Sobre o Alan, jogador que pertence ao Flamengo e que fez sucesso com a camisa do Galo, a informação é verídica, a informação é verdadeira. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan e tenta convencer o Flamengo a emprestá-lo sem custos por uma temporada com opção de compra, tá? Então esse é o modus operandi, essa é a forma que o São Paulo encontrou para tentar convencer o Fla a fazer negócio. Não contei para vocês, mas a gente já lembra agora. Vou respondendo a todas ou praticamente todas as perguntas, mas pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder na hora, tá bom? Sabe se Cristaldo interessa ao São Paulo? Não sei se foi esse jogador que atribuíram a mim a informação de que poderia pintar no São Paulo. Tinha um jogador do Grêmio que os caras, um monte de gente falando que eu estava cravando que podia pintar no São Paulo. Deixa eu ver se é esse, quer ver, ó? Eu não tenho absolutamente informação nenhuma sobre Cristaldo no São Paulo, tá? Franco Cristaldo. Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Grêmio, tá? Vamos ver se a pessoa ainda está online. E aí, se tiver... Vixe, 19h59, que o São Paulo sondou o Grêmio pelo Cristaldo. Acho que não teremos resposta hoje, tá? Última visualização às 19h59, mas não custa tentar, né? Fala, família, então é isso, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, atualizações importantes, exclusivas e muita informação de mercado, bastidores e finanças para você ficar atenado, super satisfeito com as últimas informações do Tricolor Paulista, o maior clube do Brasil. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, motivando também o sino das notificações para sempre estar recebendo notícias do São Paulo. Rapaziada, dia 30 de janeiro, penúltimo dia... Dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano. Muito obrigado por você ter ficado com o nosso canal até aqui, ter nos aturado até esse ano todo. E agradeço demais aí. Espero que ano que vem estejamos firmes e fortes juntos, com mais muita informação do São Paulo e muita saúde, muita alegria, prosperidade para todo mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.